Para começarmos a encontrar joias espirituais, nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 19, versículos 23 e 24. Pedimos que um voluntário, por favor, leia para nós. 1 Samuel, capítulo 19, versículos 23 e 24. O irmão Jonas Leite, por favor. Estava indo dali agindo como profeta, até chegar a Naió. Muito obrigado, irmão Jonas. Nós vamos então responder a pergunta baseada nestes versículos. Em que sentido Saul talvez estivesse agindo como profeta? A irmã Natana Valera, por favor. Então, quando Saul tirou suas roupas e ficou deitado ali no dia inteiro e a noite inteira, foi registrado que ele agiu como profeta, né? Isso não quer dizer que os profetas andavam frequentemente nus. Na realidade, a Bíblia fala de apenas 2 casos em que os profetas realmente apareceram nus, que eram Isaías e Miqueias. Mas essa expressão se referia ao modo em comum que talvez os profetas se expressavam ou talvez se comportavam, o que parecia estranho talvez aos olhos de outros. Então, quando foi dito que Saul agiu como profeta, era porque ele demonstrou uma perturbação física semelhante à de um profeta, quando estava para profetizar durante ou depois, ou antes. Muito obrigado, irmã Natana. Excelente. Nós temos então a próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? O irmão Christian Molina, por favor. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, fala que um espírito mau da parte de Deus. Nós aprendemos semana passada que seria um impulso íntimo de fazer o que é errado. Eu pude tirar de proveito que quando não estou envolvido com o que Jeová quer, com o que Ele gosta, talvez Jeová vai fazer com que o meu impulso íntimo de fazer o que é errado floresça. Então, coisas que me ligam mais ao Espírito Santo, como ler a Bíblia todos os dias, orar a Jeová, estar presente nas reuniões, isso vai me ajudar a Jeová dar o Espírito Santo dele e agir da maneira que Jeová quer. Excelente, irmão Christian. O irmão Alex Fernandes, por favor. Ainda falando aqui no 18, versículo 14, deu para ver que Jeová continuava com Davi, né? Então fiquei pensando nesse versículo, né? Saul, ele tinha esse apoio no início, o apoio de Jeová, mas ele perdeu porque foi presunçoso, né? Não seguiu orientações. Já Davi foi diferente. Davi, ele foi obediente e seguia as orientações. Então, pensando nisso, eu pude ver que como é importante a gente seguir o exemplo de Davi. Ainda mais hoje, que a gente tem muitas orientações, né? É importante a gente seguir cada orientação, né, que vem da organização, porque dessa forma Jeová vai estar com a gente. Excelente, irmão Alex. A irmã Monize Carvalho, por favor. Aqui, 1 Samuel 19, do 1 ao 7, nós podemos aprender muito com o exemplo, né, de Jonatã, por causa da sua lealdade, sabedoria e confiança em Jeová, numa situação bem difícil. Primeiro a gente viu que ele escolheu a pessoa certa a quem seria leal, né, que foi Davi e não seu pai. E fez isso porque queria ser leal a Jeová. E aí contou, né, a Davi que seu pai tentaria matar ele novamente e falou para ele fugir. Mas mesmo assim, Jonatã também teve sinceridade com seu pai, né? Ele conversou, raciocinou com ele para desistir dessa trama, né? E não pecar contra Jeová. E deu certo naquela vez. E eu aprendi com isso, né, que nós podemos imitar, né, esse exemplo de lealdade, sabedoria e confiança em Jeová, por proteger nossos irmãos e também parentes, estudantes, alertando contra perigos, às vezes talvez de tomarem um passo em falso, raciocinando com a Bíblia e mostrando as consequências de um erro ou até de um pecado. Bem destacado, irmã Monize. O irmão Daniel, por favor. No capítulo 18, versículo 1, nos mostra um grande exemplo de amizade, né? Uma grande amizade entre Davi e Jonatã. Quando a gente pensa numa amizade, a gente pensa o que a gente tem em comum com alguém, né? Por isso que é nosso grande amigo. Mas no caso deles é impressionante porque eles tinham muitas coisas que não era
comum, né? Por exemplo, Jonatã era uns 30 anos mais velho, né? Então isso poderia ser um empecilho. Também ele poderia sentir ciúmes por saber que Davi ia ocupar o lugar que ele teria o direito, né? Mas isso não aconteceu. Então é um exemplo para nós, né? A gente ter amizade com pessoas mais jovens, mais velhas, que têm mais privilégio ou menos privilégio que a gente. Muito bom, irmão Daniel. O irmão Wellington Martins? Eu achei interessante 1 Samuel 19, o 4 e o 5, quando Jonatã aconselhou seu pai, né, que estava tendo uma visão errada sobre Davi. E ele até mesmo relembrou, né, de um ato que Davi tinha feito, que tinha até mesmo salvado o povo de Israel. Então isso me fez pensar como a gente pode ajudar alguém que às vezes está com uma visão crítica sobre algum irmão, principalmente quando é algum irmão da dianteira, né, um viajante, um ancião ou algo do tipo. Nós podemos também, né, lembrar esses irmãos de todos os esforços que eles fazem no serviço deles a Jeová. E isso pode ajudar essas pessoas, né, que às vezes está com uma visão crítica no momento, a ver, né, além daquilo que ela está vendo, né, a tirar essa visão crítica que ela pode estar tendo no momento. Muito obrigado, irmão Wellington. A irmã Amanda Leite, por favor. Também o texto de 1 Samuel 18, do 20 ao 25, mostra que Saul queria que Davi se casasse com Mical, né? Mas, na verdade, a intenção de Saul era fazer com que Davi fosse morto, né, pelos filisteus. Mas o interessante é que Saul usou seus servos, né, para conversar com Davi. Então, pessoas talvez que fossem do convívio de Davi, né, pessoas comuns como ele, né, com as mesmas circunstâncias para tentar convencê-lo. Então, isso me ensinou que muitas vezes Satanás também, ele vai usar meios sutis, né, para nos convencer de algo que possa nos prejudicar. Talvez pessoas que estão no nosso convívio diário também, né. Então, por isso é importante a gente sempre avaliar as nossas companhias. Bem destacado também, irmã Amanda. A irmã Kelly Brandão, por favor. Jeová fez com que homens como Davi livrassem seu povo dos filisteus de maus tratos e oposição que tiveram por anos, como nós vemos no capítulo 18, versículo 6. E em nossos dias, o povo de Jeová já enfrentou e ainda enfrenta a oposição de algumas nações poderosas da terra. Às vezes pode até parecer que os inimigos da adoração pura estão vencendo e vão eliminar o povo de Deus, mas devemos sempre nos lembrar que governos poderosos, cruéis, vêm e vão, mas o povo de Jeová continua a existir e a crescer. Excelente, irmã Kelly. O irmão Denner Avelar aqui na frente, por favor. Então, no 18, 28 e 29, o final do versículo 29 diz que Saul se tornou inimigo de Davi. Por quê? O texto diz que foi porque ele tinha medo de Davi. E por que ele tinha esse medo? No versículo 28, ele diz que ele percebeu que Jeová estava com Davi. Isso faz com que a gente pense que Saul, naquele momento, ele tinha medo de perder a sua posição, ou os privilégios que tinha. Ele tinha mais amor aos privilégios do que amor a Jeová, tanto que ele se tornou um inimigo de um amigo de Jeová. Isso me ensinou de que não devo ter tal tipo de orgulho ou arrogância, mas sim me alegrar quando outros na organização recebem privilégios. Muito interessante esse ponto também, irmão Denner. Vamos ouvir o irmão Jonas Leite, por favor. 18, 25 e o 27, Saul ele pediu 100 prepúcios de filisteus para que Davi fosse marido de Mical e deu um tempo para isso. E ele esperava que talvez nessa missão Davi fosse morto. Mas antes do prazo estipulado pelo rei, Davi ele matou 200 filisteus. Então, isso nos mostra que com o apoio de Jeová, né, podemos fazer muito mais do que talvez nós imaginamos, ou do que talvez é possível. Basta apenas fazer igual Davi, né, confiar em Jeová. É verdade, irmão Jonas. A irmã Natana, por favor. O capítulo 18, do versículo 7 ao 9, mostra que quando as mulheres começaram a clamar Davi pelas suas conquistas militares, Saul ficou muito enciumado. O versículo 8 fala que ele ficou irado, e no 9, que depois daquele dia, Saul sempre olhava com desconfiança para Davi. Mas os ciúmes de Saul não parou por aí, porque o versículo 25 diz que ele estava tramando matar Davi. Então esse relato me mostrou como o ciúme ele não é inofensivo, e que eu devo arrancar qualquer vestígio do meu coração se eu perceber que eu tenha qualquer indício dele, porque isso pode me levar a cometer pecados graves. Muito obrigado pelos bons comentários dos irmãos, estavam bem preparados e com certeza ficamos bem mais edificados. A nossa reunião agora prossegue.